Colocar aqui o meu papelzinho de parede, que eu tanto gosto, e que os críticos ficam bravos, Ah, mas é? eu, mas eu nem ligo, tá? Eu nem ligo. Não Deixa dá os, para ligar muito, né? deixa os críticos falarem. Pronto, agora sim. Espera, deixa eu ajustar aqui. Mas o que que eles falam? Aquelas coisas de sempre, né, meu irmão? São idólatra de templo, não é? Se Hum, eu uso aqui o templo da CCB aqui, pelo menos eu sou membro da Congregação Cristã no Brasil, né? E a gente vê aí sim, críticos que já saíram da CCB há vários anos e usando a imagem, pois usando a é, imagem da congregação ainda. exatamente. É, você falou bem, é isso mesmo, né? É, pois é. Muito bem, meus irmãos, uma boa noite para todos. Estamos iniciando a nossa live de hoje. Olha, a Ana Rosa já está com a gente aqui. Hoje, meus queridos, nessa live de hoje, que o Senhor, nosso Deus, né, tem preparado, porque tudo na nossa vida nós temos que dizer que é preparação de Deus. Então, hoje, Deus preparou de estar aqui junto com a gente, né? Nada mais e nada menos que o escritor Emildo Coutinho. E ele vai estar tirando todas as nossas dúvidas hoje aqui sobre a congregação cristã no Brasil. Quem tiver alguma dúvida sobre a história da CCB, quem tiver alguma dúvida sobre o fundador da congregação cristã no Brasil, o irmão Luiz Franciscon, essa é a sua oportunidade para tirar as dúvidas, hein? Porque nós estamos hoje aqui com ele, Emildo Coutinho, escritor, jornalista, professor de inglês português e mestre em linguagem e tecnologia Ah, se pela, pegou Uni... lá. pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na linha de pesquisas estéticas contemporâneas, modernidade e tecnologia. Com mais de 27 anos de experiência no jornalismo, olha aí. Formou-se em 92 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e em 2001 em letras português e inglês pela Unicesumar. Atuou em diversos jornais e outros meios de comunicação de massa de Coritiba e no jornal norte-americano The Beltsville News, em Washington, Estados Unidos, país onde residiu durante 5 anos. Não sabia, que o irmão já tinha morado nos Estados Unidos. E o seu livro sobre a congregação cristã no Brasil já está na sua quinta edição, né? Do relato sobre a história da congregação cristã no Brasil e no exterior. Se apresenta muito mais completa essa edição do que as anteriores. Não obstante, a narrativa se mantém com sua proposta original, isso é, apresentar a história dos primórdios até a unificação da igreja na mesma fé e doutrina mundialmente. Para lançar a primeira edição, o autor, o jornalista e professor Emildo Coutinho, um membro da CCB. Vale lembrar porque muitas pessoas não sabem ou têm dúvida se o irmão Emildo é da Congregação Cristã no Brasil ou não. Pesquisou durante 23 anos no Brasil, nos Estados Unidos e, através de contatos com outras nações, um dos objetivos da primeira edição foi desmistificar e explicar alguns detalhes quanto ao surgimento da congregação cristã. Entre eles, a questão sobre o batismo de Luiz Francisco e a um tanto quanto complexa nomenclatura da igreja, até chegar a esse nome atual, muito pertinente e que vem ao encontro de sua doutrina. Esse, nada mais e nada menos que
Emildo Coutinho. Uma boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo na nossa live. Boa noite, paz de Deus com todos que estiverem presentes. Subiu bastante aqui, fiquei vendo os númerozinhos aqui Bora, enquanto vamos você lá. falava. Deus Como é que o abençoe irmão também pela está? Está tudo apresentação. bem? Tô bem, graças a Deus, tudo bem. Calor aqui em Curitiba. Aqui em Maceió Tá tudo também, bem. bastante quente. Né? O verão é assim mesmo, né? A gente tem que dar graças a Deus, né, que tem as estações, né? Cada uma na época faz, né, o que é pertinente a cada época, a chuva, o sol, tudo é de Deus, o vento, né? A gente que reclama e quer do nosso jeito, É mas verdade, meu Deus irmão. está, Aí tem que né, ser regendo o céu e a terra, né? isso. Já Regendo o está com céu a e a gente terra. aqui na nossa live, Então, nosso irmão Antônio Luiz, Rodinaldo. Pessoal, quem vai chegando na live já vai dando o teu joinha, já vai qual dando o é o joinha. assunto, né? Ele perguntou. Tá, eu vou tentando também ler aqui. É o fundador quando nunca foi. Talvez eu comece por aqui. Qual é o assunto? Bom, o assunto é a história, né, da hoje CCB, porque ela não tinha esse nome, e inclusive eu escrevi 3 livros sobre a CCB. Um é só sobre a nomenclatura, porque está vestido igual? Pois é, né? Coincidência, né? Coincidência. Coincidência. Coincidência, pretinho básico, assim, fica É, chique. eu gosto do preto, eu gosto do preto. Eu também uso muito preto, assim. Se vocês, Então, se vocês o observarem, eu irmão. sempre gravo de preto. Então, eu observei mesmo, e fica mais fácil também ali, sei lá, né, não tem que ficar pensando muito. É. Então, o irmão Antônio ali, né, já subiu, falou que ele nunca fundou, né, a CCB. Então, assim, talvez seja melhor começar por essa pergunta, porque, assim, se eu for falar que Franciscon veio de Cavaço Novo para Chicago e de lá veio para o Brasil, passou por São Paulo, foi no lombo de uma mula, conduzido por um índio, algo assim, até Santo Antônio da Platina, aqui no Norte Pioneiro do Paraná. Isso aí está na internet, todo mundo sabe, já é replicado, replicado, replicado. Eu lembro que, antes de eu publicar meu livro, me mostraram um livro de um irmão aqui do Paraná, e eu peguei, assim, dei uma folheada, um livro capa dura, robusto, e eu falei, isso aqui é o mais do mesmo. Ele pegou da internet, assim, a primeira edição minha, ela foi bem, assim, rudimentar, digamos, depois eu fui pesquisando a fundo, então, assim, eu continuo pesquisando. Então, para responder bem direto, assim, sim, Franciscon fundou, sim, o que é hoje CCB. Não faz sentido nenhum dizer isso, nem sei por que esse irmão Antônio afirma isso. Aliás, eu sei o porquê, é muita distorção na internet, muita gente falando coisas que não condiz com a realidade, né? Ele não só fundou, como ele lutou para manter uma igreja unida de uma ou outra forma, né? Unida na mesma fé e doutrina, e ele se retirava quando ele via que estava entrando heresias ou outros pensares, né? O que acontece é que ela veio se chamar Congregação Cristã em 26, ela teve esse nome. 1926. 1926. Por quê? Pode Irmão falar. Emildo, então, no caso, por exemplo, porque muita gente tem dúvida sobre isso. Quando a congregação cristã no Brasil surgiu, 1910, ok? Só que, então, no caso, ela não surge com o nome Congregação Cristã no Brasil, correto? Então deixa eu voltar um pouquinho. Sim, nós Isso. somos da Volta um pouquinho CCB, aí o para a gente. Valdo Lima perguntou. Vamos pensar assim: Franciscon imigra para os Estados Unidos, daí, através de um italiano que evangelizava, aquele tipo evangelista livre, que não tem denominação, ele evangelizou Franciscon, falou sobre o novo nascimento, ele era de tradição católica. E daí ele começou
a fazer parte de um grupo evangelizado pelo Michele Nardi e frequentar a YMCA, né, traduzindo a Associação Cristã dos Moços, lá em Chicago. Não, foi em duas partes. Não entendeu. Tá bom, irmão Antônio, tá bom. Tá, foi um equívoco mesmo ali, beleza. Daí, o que aconteceu? Começou esse povo a congregar, aí o Michele Nardi sai de Chicago, ele quer sair da cidade, e eu vou usar aqui um verbo que, no meu ver, é bem isso, ele doa o povo para a presbiteriana. Tipo, eu quero sair de Chicago, e aí tinha um pastor ali, ocasionalmente, que se chamava Teófilo Gay. Aí ele chega para o Teófilo, que era da Itália, da Igreja Valdense, e fala, se você pede para ele. Uma fonte diz que foi o próprio Nardi que chega para esse Teófilo e fala, você não pode mandar um pastor da Itália, da sua igreja, para cuidar desse povo, senão eles vão ficar sozinhos. Alguns dizem que a presbiteriana que pediu o pastor para Valdense, porque ninguém falava italiano, e todos ali eram italianos, estavam aprendendo inglês. Então, tinha que ter alguém que pregasse em italiano. Aí, a Igreja Valdense, através do Teófilo, ou direto da presbiteriana, não importa, mandou Filippo Grilli para cuidar desse povo. Eles constroem uma igreja que tinha um terreno doado por um casal, e a igreja banca a construção, e eles colocam o nome de Primeira Igreja Presbiteriana Italiana. Só que essa igreja presbiteriana, ela não era genuinamente presbiteriana. Dentro dela, o nome que a gente chama hoje de fantasia, por exemplo, é Igreja Evangélica Italiana. O emblema, toda a documentação, a logomarca era valdense. Então, ali dentro, e todo esse complexo, aí você vê um povo de origem ex-católica, no caso o Franciscão, do lado da esposa dele, a Rosina Balzano, eram de famílias valdenses, a maioria era valdense, e o nome presbiteriano. Então, era algo assim que a gente vê muito hoje, né? Eu faço muito paralelo com a nossa vida hoje, e assim, primeiro, eu acho engraçado, então eu sou muito crítico, assim, né? Às vezes, um historiador, tem gente que fala isso, mas não pode, tem que ser neutro, mas, sei lá, neutralidade 100%, será que existe? Eu não escondo que eu amo a doutrina da CCB, e eu escondo de dentro para fora. Eu tento criticar, sim, mas não destruir, porque eu não vou destruir algo que eu amo. Então, enfim... Mas pegando mais leve aqui, ele fica lá alguns anos, uma década, 9 anos, no máximo 12, agora eu não vou lembrar detalhes assim, mas ele fica, né, alguns anos, e ele sai por questão do batismo por imersão. E é interessante que quando ele estava ali, Deus mostra para ele, lendo Colossenses, a Bíblia, que ele deveria ser batizado por imersão, ele escreve para o Michele Nardi, e o Michele Nardi diz, quando cremos já somos emergidos. Então, a gente vê também, paralelo aqui, temos que falar sobre isso, uma construção do que viria a ser a doutrina da CCB, né? Adiantando um pouco, ela vai amadurecer mesmo no Brasil, e não é mérito do Franciscão, mas só dele, digamos, né? Mérito do Espírito Santo entre nós. Mas retomando ali, o que acontece? Ele também, assim, fala para o Filippo Grilli ali, todo mundo joga água na ideia. Não, quando cremos já somos batizados. Aí, ele está trabalhando ali no subúrbio em Chicago, e tinha um outro italiano da colônia que se chamava Giuseppe Beretta. Esse Giuseppe Beretta tinha sido oportunamente emergido na Igreja dos Irmãos, que é essa linha das igrejas, linha metodista, né, uma doutrina metodista, né, que são várias igrejas, né. Então, a Igreja dos Irmãos, outros falam ali daqueles irmãos Plymouth, lá, aquelas coisas, mas era dessa linha metodista. Aí ele foi emergido, mas ele não frequentou lá assim, ele foi emergido e conversou com o Franciscão. Daí o Franciscão falou para ele, bom, já que você foi emergido, você vai me emergir então. Então você foi emergido e você pode me batizar por imersão. E aqui
a gente já desmistifica essa questão. Francisco não foi batizado na congregação cristã, ainda dizem CCB. Gente, é um embrião que vai virar um feto, que vai, entendeu? Jamais uma Lógico, plaquinha lá, primeiro batismo lógico, da claro. CCB. Não, mas tem gente que acha que deveria ser assim. Então, vamos, sabe, usar um pouco do cérebro. Está começando algo. Aí, o que que acontece? Perfeito. Tentar resumir aqui, que senão fica, né, horas aqui. Aí ele se desliga da igreja e tem o batismo em 1903. Esse é o primeiro batismo. Se eu falar congregação cristã aqui, vai chocar, né, as pessoas. Então, vou dizer, o primeiro batismo de uma doutrina que está nascendo. É Isso lá nos 1903, Estados Unidos ainda, né? nos Estados Unidos, no Lago Michigan. Tem aquele Certo. lago, um lago enorme, lindo, lindo lá. Aí eles vão no lago, fazem o batismo, 18 pessoas, salvo engano, 18 obedecem a Deus por imersão. Franciscão aconselha-os a que ficassem na igreja, não saíssem, porque ninguém sabia o que viria. E ele ficou Certo. meio com medo, falou, não, a gente vai, né, formou um grupo ali, começou a congregar em residências. Em residências. Estou entendendo. Não tinha nome, não tinha nome, mas logo ali, já em 1903, já em 1904, o que que acontecia no mundo? Os avivamentos. Os avivamentos que começou na Europa, no país de Gales, estava pipocando pelo Sim. mundo inteiro, e esses avivamentos que olhava para o protestantismo, né, porque só tinha na Terra católico, o ortodoxo e os protestantes clássicos ali, oriundos da Reforma. Certo. Eles não, muitos eram dessas igrejas e eles não queriam algo novo. Então, os avivamentos fervendo na terra, que tem a chamada tão famosa Rua Azusa, lá em Los Angeles, Isso. em Chicago tem uma missão do Durham, William Durham, que tinha contato com a Rua Azusa, e essa missão já estava ali em Chicago, só que Franciscão ainda não sabia dela. Então, esses primeiros ajuntamentos seria assim, igreja em casa, residencial, já é um possível nome, porque não tinha nome, assim, vamos referir a isso, a essa igreja dessa forma. Aí, é, aí, ó, tem certeza que isso edifica a nossa fé? Eu acho que sim, porque eu sempre quis saber de onde, por exemplo, na minha família, eu pesquiso a história da minha família, eu pesquiso as histórias de tudo, por que não da CCB, né? E edifica sim. Edifica porque a Bíblia também é história. Nós temos E que quando eu conhecer a história da denominação que nós frequentamos, né? sim, eu estou Isso é lendo o Eusébio de mínimo que nós temos que Cesareia. ter conhecimento. Porque é um comentário, desculpe, aqui é a minha É. franqueza, e eu não faria esse tipo de comentário, porque é a mesma coisa de atestado de ignorância. Vamos ser todos ignorantes. Eu estou lendo Eusébio de Cesareia e eu fico contente de saber que no primeiro século muitos produziram literatura que não foi ali fazer parte do cânone, mas nos ajudam hoje demasiadamente a entender a, a história e de tal forma que tudo que acontece hoje de problemas na igreja já acontecia naquela época. Então, é uma forma da gente até se edificar. Eu penso, se naquela época já tinha problemas, imagine agora. Então, você vai desmistificando. Quando eu vim para a CCB, eu Exato. achava que o ministério era santo, não errava. Meu Deus, quando eu via alguma coisa errada, eu chorava, porque eu queria perfeição. Depois começou por mim mesmo, ao ver, né, que eu era cheio de falha. Depois de um ano e meio, durante um ano e meio, olha, sinceramente, eu era aquela pessoa assim que se eu fosse recolhido por Deus durante aquele um ano e meio, que aliás eu queria, sabia? Eu preferiria ter partido dessa terra durante um ano e meio. Depois eu comecei, porque é uma luta, é uma guerra. Aquela simplicidade era linda demais, irmão Emílio. Aquela simplicidade que tínhamos antigamente, né? Mas eu vou pedir, Sim, irmão Amildo, não se atente muito aos comentários, não. Senão você vai perder a não sua vou linha de falar. raciocínio. Tá certo? Boa dica. Eu procuro não me atentar muito aos comentários, não, tá? Senão a gente acaba perdendo o Tá. raciocínio.
Mas vamos Qualquer dar coisa você me interrompe. continuidade. Vamos lá, Tá. então, para o movimento da Rua Azusa. Aí, irmão, dá Isso. continuidade Aí aí. já estava ali em Chicago, né? E É. em 1904 já, Franciscon acha que tem que guardar o domingo, porque eles estavam descobrindo tudo. Então, todo domingo eles partiam o pão, né? Faziam uma ceia Ah, e estavam descobrindo. Então, é o embriãozinho ali, né? A fecundação, né? nascendo. E daí Franciscão achava que tinha que guardar o domingo. Aí eu acho que ele viaja para a Itália nessa época. Daí quando ele volta, tá todo mundo ali se desentendendo com essas coisas e ele sai com duas famílias ali, o De Sico, a família De Sico e uma outra família, e começa a ficar entre eles ali, fazendo paralelo nas residências o culto deles separado desse outro grupo. E durante esse separar, ele tem contato com um evangélico estadunidense e fala da missão do Durham. Ah, E ele frequenta primeiro e depois ele leva os outros. E ali ele tem experiência com o batismo do Espírito Santo, eles falam em línguas, até mencionado no relato dele, que falaram, um fala sueco, outro uma língua chinesa, não sei se é a esposa dele, e, e eles continuam esse grupinho dele. ah, E, e é interessante que, paralelamente, e aqui tem alguns assim que meio que não vê esse detalhe, sim, paralelamente começa a surgir um grupo cujo líder era o que batizou Franciscão, Giuseppe Beretta, porque tinha o Pietro Ottolini, um outro italiano, tudo ali na colônia, que a esposa ganhou uma Bíblia e não conseguia entender. Daí o Giuseppe Beretta começou a explicar para ela e foi criando um grupo. ah. E eram originais da Toscana, esse grupo. E daí eles chamavam de a Igreja dos Toscanos. Esse grupo, na época da presbiteriana, passou por ali. Só que eles gostavam de um culto mais espontâneo, eles levantavam e testemunhavam, e não gostava aquela coisinha da reforma, tudo certinho, assim, sabe? E eles ficaram ali, mas você vê, ó, eram ex-católicos, uma igreja que dentro, no coração, era valdense, o nome era presbiteriano. Então, Meu olha só, Deus. né, a coisa. E esse grupo lá, os toscanos, receberam um intimato. Ou vocês se filiam à igreja ou cai fora. Eles caíram fora. Eles falaram, não, aqui não vamos ficar, porque é muito quadradinho, nada de espontaneidade, então a gente já vê, né, uma coisa ali surgindo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Quando Franciscon, em 1907, ele volta ao grupo que ele tinha deixado, e há um grande batismo, assim, pelo Espírito Santo, que daí esse outro grupo teve contato também com essa missão, e aqui nós podemos dizer assim, qual seria o nome? Missão italiana, que era tudo missão. Tipo, a Rua Azusa, se vocês forem ver no inglês, está assim, Apostolic Faith Mission, algo assim, missão fé apostólica, e geralmente era ligado à rua também, né? Então, mas eram umas missões que supostamente não tinham nome, mas já havia até placa. Eles Ah, colocavam no prédio lá, tinha o nome da rua, né? amém a Apostolic Deus. Faith. Esse grupo de italiano, embora em casas assim, eles se viam como uma missão, não queriam, né, dar um nome assim. Aí, em 1907, eles se juntam e ao derramar assim, do Espírito Santo, uma visita, assim, eles ficam dias falando em língua, amanhece falando em língua. A partir Nossa. de 1907, então, há essa reunião dos dois grupos, inclusive o Beretta, né, a turma do Beretta já tinha se unido, aí formam uma igreja só, com esses dois grupos, o grupo que veio ali da presbiteriana, que ex-católico e valdense, e os toscanos, que também eram ex-católicos, né? Se uniu Aí ali. formam ali o que vem a se chamar, porque tinha que registrar,
tinha que ter ali o que seria talvez, né, o nosso CNPJ, e na É, hora que registra, você tem que fazer um estatuto, a lei pede, a corte pede, né? Então, esses avivamentos, sem nome, sem registro, sem nada, não ficava muito. A hora que começava a crescer, tinha que dar um nome. Aí, eles dão o nome de Assembleia Cristã. Assembleia Cristã. 1908 já tinha esse nome, e fazem lá um estatuto meio rudimentar, porque eles não davam importância a essa parte material. Eles não Ô, davam irmão, importância. irmão Emildo, isso ainda lá nos Estados Unidos, né? Lá em Chicago. Certo, Não certo, tinha ainda em outro país, só vai chegar na Itália em 1908. certo. Aí, o que, que acontece? Eles fazem um estatuto, dão esse nome de Assembleia Cristã. Em 1908, o Pietro Tolini vai para a Itália evangelizar, é, e mais um outro lá, italiano, daí já começa também a crescer na Itália. E em 1909, Franciscon vai para a Argentina, né? Sim. Começa ali uma família se batiza em Três Arroios e também em Tigre. Só que essa obra, isso aqui é um fato também muito distorcido, ela não prospera, Hum. porque daí a família Mena volta para Chicago, que era uma família que tinha obedecido, e essa obra ela se perde, não cria uma igreja com culto. Tem aí um texto que saiu na internet, que Franciscon comenta de uma pessoa ali, Perini, acho que Eugênio Perini. Esse Eugênio Perini se batiza em 16, e não é 1909. Então, a gente não sabe se foram para outras igrejas, não tem, assim, tem uns descendentes também da Lúcia Mena, que é uma italiana de Chicago, que foi para lá também, essa família dela, que era os de Francisco, também se perdeu, não pode dizer houve uma igreja com culto, porque tem gente que tenta vender a ideia de que em 1909 houve ali Hum. os primórdios, os marcos da liturgia de tudo, é isso que é o fóssil, é isso que temos que preservar. Não, não tinha nada, não ficou nada. E mesmo se isso fosse verdade, não havia ainda uma liturgia fixa, algo, era tudo muito espontâneo, assim, Sim, entendeu? sim. Você está me entendendo, Estava Gilson? Então, começando ainda, né? levou muito tempo, assim, para ir amadurecendo, né? Aí, nos Estados Unidos, onde tinha ali italianos trabalhando, todos aqueles operários, aquelas coisas assim, nas cidades maiores, foi crescendo e pipocando igrejas pelo país afora, em alguns estados onde tinham colonos italianos trabalhando, ali no auge ali dessa imigração que os Estados Unidos se industrializando. Aí eles começam a usar um outro nome para as igrejas, que era a igreja cristã, ou Assembleia Cristã, e colocava o italiano. Então tinha um apelo assim nacionalista. Era Igreja Cristã Italiana, Assembleia Cristã Italiana. Eles usavam mais esses dois nomes por hora. Chicago, Assembleia. Como Chicago era a matriz ali, digamos, né, dali saía gente evangelizando, é, quando chega aqui no Brasil, em 1910, e começa aquelas pessoas a congregarem, não registrado, mas tinha um certo nome, né? Os mais velhos aqui no Brasil dizem assim: eu sou de uma época que a obra não tinha nome. Certo. Já vi pessoas falarem isso. E só que eles usavam radunanza, dunanza, que é reunião e congregação. Então, eu vou na radunanza, eu vou na dunanza. E alguns, assim, por conta lá de Chicago, que tinha um nome, falava Assembleia. Hum. Assembleia Cristã meio que se referia, mas nada registrado. Tinha nada registrado ainda. Não, no Brasil ainda não. No Brasil vai aparecer em 23 por aí, quando eles compram um terreno no, na Lapa, acho que é, e daí ali aparece no registro, até no jornal, Congregação Cristã.
Ah, tá. Mas não é assim, não tem registro, não tem nada oficial assim, né? Esse nome, Congregação Cristã, então, o que que acontece? Quando há o cisma em Chicago, por questão doutrinal, tinha um ancião que se chamava Giuseppe Petrelli. O Giuseppe Petrelli, ele começou a pregar assim, umas doutrinas oriundas da teologia, que ele era um pastor batista, ele era jornalista, um intelectual, tinha escrito muitos livros, aí ele se batizou, se converteu, né, à, à igreja ali e começa a semear ideias, assim, a questão teológica dessa igreja visível e invisível, e também o que pega ali forte em Chicago é a questão do consumo de sangue e da carne sufocada, que ele dizia que isso era do passado. Não precisava guardar isso, era só para aquelas pessoas. E era uma colônia de italianos que comia muita comida com molho pardo, essas coisas assim, mussarela, né? Tem nome assim de algumas receitas. Então criou uma situação. Essa situação já vinha desde 1916, porque eles liam a Bíblia. Basta ler lá, né? Nos abster do sangue, da carne sufocada e da fornicação, quando Pedro levanta na Assembleia de Jerusalém. Sim, sim, tem Então, essa parte lá. eles liam e entendiam, eles, sabe, os olhos, as escamas tinham caído dos olhos. Mas ficou aquela coisa, e daí Petrelli vem e escreve circulares para as igrejas, dizendo que nada a ver, e começa tudo assim nas costas de Franciscão, sem ele saber. Quando ele descobre, ele escreve uma circular combatendo isso, e eu traduzi, tem na internet, assim, no livro eu coloquei na íntegra, mas tem esse documento que o próprio arquivo do Brás me mandou, eu nem acreditei como eles me mandaram. Olha, Mandaram vários documentos, um foi esse. Daí, irmão, você sabe o que que é isso? isso mostra Aí o eu falei, quanto o seu mano, trabalho é reconhecido, viu, meu amigo? sim, Vê que sim, depois foi ficando. O próprio Braz entrou em Sim, contato com o irmão, né? e isso, entrou em contato e eu traduzi, assim, é, voluntariamente, assim, né? Mas eu fiz tudo conforme as normas acadêmicas, registrei, assim, para que quando alguém use, fica meu nome ali, tem que citar meu nome. Inclusive, daí eu vi um site que colocou no canal no YouTube um outro documento que é o resultado da reunião lá da Assembleia para criar os 2 artigos de fé. Eles escreveram um documento, eu também traduzi, e depois em 31 tem mais outra investida do Petrelli, mais outro documento escrito. Mas retomando, os 3 eu traduzi, tem na internet. E no livro está na íntegra, assim, coloquei tudo ali. Aí, veja bem, em 26, começou isso acontecer em 25, em 26, eles se separam, o grupo do Franciscão, eles ficam usando o mesmo prédio em cultos separados, e muita disputa, eles desligavam o aquecedor no dia do grupo do Franciscão, bem sacanas mesmo assim, sabe? E daí eles combinam de vender o prédio e cada um ficar com US$ 7.000 na época, né? Porque eles Ah, compram o prédio. Retomando um pouco, o que que acontece? A partir ali de 1910, quando eles usam o nome congregação, eles alugaram em inglês é storefront, que é uma sala comercial, e colocaram na janela, assim, em nome do Senhor Jesus. Então já é, né, mais algo que a gente viu que viria a se transformar em congregação, na janela. certo. E foi um jornalista, em 1907, nessa sala, é storefront, porque assim, fica a porta ali na calçada, né? Esse jornalista foi de um jornal operário ali, socialista, né, dentro ali da classe trabalhadora, que não queria que os operários tivessem uma religião, uma igreja, né? Queriam que lutasse ali pela causa operária Meu Deus. e eles vão ali
e ver o repórter, achei bem interessante isso, ele descreve o culto, e só que assim, hostilizando, uma crítica, né? Fala que era um operário, como os nossos operários, com marcas de doenças na face, né? Que era um povo sofrido, pregando lá, gritando, com bigode espesso, né? Mas na época era moda aqueles Meu bigodão, né? Deus. No início. E que tinha muita mulher e crianças naquele culto, assim, e fala dessa escrita em nome do Senhor Jesus, né? Quando eles compram o prédio, já era 14, 1914, eles colocam o nome para fora, Assembleia Cristã. Assembleia Cristã. E já tem um nome. E daí, veja bem, ali já tinha que ter um estatuto, eles tinham um estatuto. Quando há o cisma ali do grupo e o Franciscon, eles falam, então a gente dá 6, 7 mil para vocês e, e a gente divide, mas eles tinham que sair do prédio. Aí Franciscon tem que novamente dar um nome para o grupo dele para registrar isso. Certo. Não dá para ficar assim. Aí ali ele coloca em italiano Congregazione Cristiana. Para mim foi assim, apesar dessa tristeza assim de ser assim desse jeito, né? Coisa bem chata. Eles foi escolhido um nome muito apropriado. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo assim, e fora que é um verbo, né? Congregar. Não existe Sim. assemblear, igrejar, né? Agora, congregar existe. E Muito muitas acertado coisas, o né? nome. Nossa, tem muitas partes da Bíblia, né? Louvarei o teu nome no meio da congregação. Exato. Ô, irmão Emildo, deixa eu só dar uma saudação aqui na turma. Saudar todos que estão chegando aqui na nossa live. 450 pessoas na live. Quem vai chegando na live, vai dando o like, tá, gente? Dá o joinha na live, dá o joinha. Nós estamos com o irmão Emildo Coutinho, né? Ele que é escritor, jornalista também, está nos ensinando aqui um pouco sobre a história da congregação cristã no Brasil. Então, irmão Emildo, nesse caso, em tudo que você já falou aí, já explicou para a gente, a congregação cristã no Brasil, quando ela iniciou ali, chegando aqui em 1910, eu também ouvi falar, e eu acho que é verdade, que ela seria a primeira igreja pentecostal que chegou no Brasil. Isso se É, confirma? eu acredito que sim. Eu não pesquisei outras igrejas, né? Por quê? Mas se Porque a for, congregação chegou em 1910, a Assembleia chega em 1911. sim, sim. Isso, é a primeira, assim. Eu li isso aí, na verdade, né? Eu fiquei meio assim em relação, será que tem outra? Mas não, é isso mesmo. Foi a primeira, sim, a primeira. Só que assim, essa questão do nome, a gente tem que pensar o seguinte: quando há o cisma e ele dá um nome de congregação cristã em Chicago ali, o resto do país tinha 70 igrejas em 1928. Havia igrejas com ele, chamada Assembleia Cristã e Igreja Cristã. Então, eles não se importavam muito com o nome. Mas essa questão de reorganizar a igreja na mesma fé e doutrina foi uma preocupação que surgiu com o cisma, porque quando eles vão assim na questão jurídica, a corte não conseguia ajudá-los porque o estatuto era muito rudimentar, porque eles fizeram algo simples. Demorou anos para eles conseguirem receber o dinheiro, porque eles foram muito sacando o outro grupo, sabe? Vender o prédio e embolsar o dinheiro, assim, e foram para outro lugar e deixou ali o grupo sem nada e ficou na corte isso. E o problema do estatuto, porque Francisco tinha muito receio de registro, ele meio que confundia as coisas. É uma outra coisa que também tem que se esclarecer, porque Franciscon, por conta desse medo dele, criava-se muito equívocos. Poderia, Ah, talvez, a dobra tomar outros caminhos se ele fosse mais, não digo flexível, mas compreensível, né? Então, o que acontece? Em 27, por conta disso, eles resolvem fazer os 12 artigos de fé e colocam a questão do sangue ali
para 27. evitar futuras cismas, né? E eles criam um nome, ó, é antidenominacional essa obra e tal. Mas, ó, tem uma denominação agora que abarca Igreja Cristã Assembleia Cristã e Congregação Cristã, que é Igreja Cristã Não Organizada da América do Norte. Olha que nome até bizarro, né? Não organizada. Tinha que deixar claro que não é organizada. Então, por ele vir do catolicismo, que é um sistema episcopal ali, né, geográfico das regiões, né, temos as comarcas ali, tem outros nomes na nomenclatura, assim, que é, né, uma cidade, uma região, um estado e tal. Então, ele tinha medo disso aí. Mas cria esse nome, Igreja Cristã Não Organizada da América do Norte. Tinha 70 igrejas esparramadas, e Chicago, essa obra, depois ela vai se dividindo lá, que separou, né? Ela cria outros nomes e tal. Aí, os lugares onde surgia igreja, e principalmente mais ligada a Franciscão, já colocavam congregação cristã. Isso aconteceu na Itália, o Canadá ainda continua a Assembleia Cristã, e o Brasil, em 28, há o registro já, assim, no É 28. Estatuto 28, Congregação Cristã. Outra coisa que a gente deve desmistificar aqui, assim como o batismo, gente, Franciscão não precisa assinar para dizer que foi ele que fundou. Isso aqui é meramente burocracia que não faz sentido. Então, ele não assinou, ele não precisa. Ele também tem questões legais, ele era estrangeiro, porque tem gente que diz, você veja bem, se ele fundou, teria que ter a assinatura dele. Então, é algo assim que as pessoas não entendem, nem questões burocráticas, porque não faz sentido isso. Exato. O irmão Emildo, ele tem pessoas também que perguntam assim: são perguntas simples, mas que o povo tem dúvida ainda sobre essas coisas. Alguns perguntam se o irmão Luiz Franciscon ele era ancião, se ele chegou a ser ancião na congregação cristã no Brasil. Sim, ele era ancião. Ele chegou a ser Ele era ancião. ancião. Assim, eu falo assim do Sim. ministério. Ele chegou a Olha, ser eles ancião. não se preocupavam com essa burocracia, foi É, surgindo aos poucos. É, ele ordenava aqui, ele ordenava os ele quem anciãos. ordenava os anciãos, né? Ele que ordenava. O primeiro, que foi Felipe Pavan, né? O Felipe Pavan e o Ernesto Iannone. Ele estava voltando, ele tinha ordenado o Felipe Pavan, ele estava indo, salvo engano, para o Panamá, e tinha que haver o batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, e Iannone não tinha, Ernesto Iannone. Aí, quando ele é batizado, ele volta no meio do caminho para é, 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 instituir, né? Tem o verbo lá, nomear, né? Ordenar o Ernesto Iannone, Ordenar, exato. com, isso, como ancião. Então, essas burocracias aí, usadas para distorcer a história, elas não se sustentam, gente. Tem gente que diz assim, tá, a obra na Argentina, ela é bem aos marcos, né? Essa ideia que querem vender isso. Veja bem, lá ele também não assinou nada. Aliás, a obra desapareceu e só nasce de fato em 16. Em 16 ele também não assinou nada lá, entendeu? Então, é engraçado isso, né? Se no Brasil ele então não fundou a CCB, muito menos na Argentina. Na Argentina Certo. foram dois anciãos que foram lá para reiniciar essa obra, né? Anfuso, Francisco Anfuso e um outro que eu sempre esqueço ali, mas foram dois que foram para lá. Então, veja bem, na ata ali, que tem de 28, que depois só é publicada em Diário Oficial em 31, não tem mesmo o nome dele assinando. Não tem. E uma outra coisa que uma vez eu vi um vídeo assim que eu fiquei perplexo. Durante a vinda do Franciscão, ele veio várias vezes. Uma delas foi em 1920. Em 1920, a igreja de Chicago dá uma carta dizendo que ele viajou em missão da igreja lá de Chicago.
Poxa, em 20 não havia separação, o cisma. O timbre da carta é Assembleia Cristã. Essa pessoa pegou e falou: veja aqui, ó, ele fundou a Assembleia Cristã, não é congregação. Eu já ouvi Você está me também entendendo? isso aí. Já ouvi isso. Se era, então, era uma obra. Ah, gente, eu narro uma doutrina nascendo. Dá sim para trazer placas aqui e fazer algo coerente explicando, mas ao mesmo tempo não precisa também, porque é algo que está nascendo. Se ele saiu ali de Chicago em 20, era esse nome, o nome que ele dá é 26, e o cisma só foi em Chicago, tinha Assembleia Cristã com ele. Se for pensar Exato. no nome mesmo, então seria Igreja Cristã Não Organizada da América do Norte. Tanto Exatamente. que depois não trouxe. Quando ele voltou nos outros anos, não veio carta assim. Ele viaja em nome da Igreja Cristã Não Organizada da América do Norte. Então, assim, os documentos, eles servem, sim, para provar as coisas, as narrativas, sem dúvida. Mas tem hora que eles são pegos de uma forma bem, assim, ignorante para distorcer a história. Exato. Você consegue entender? Né? Se ele veio em 20, Perfeitamente. era esse nome na comum, falar no nosso linguajar, a comum dele tinha esse nome. Né? Então, não houve um rompimento ali por causa do cisma, mas o grupo dele saiu de uma comum que tomou outro caminho. Claro que isso reverbera no Canadá, aconteceu. Lá começou a criar duas obras, digamos, e essa obra eles chamavam meio pejorativamente de Nova Luz. A Nova Luz. Então tinha o pessoal da Nova Luz. Vai, Judite, vai ficar gravado sim. A irmã E está perguntando aqui se vai ficar gravada a live. Vai sim, vai ficar sim, gravada. aham. E aí nisso já estamos em 28, eles criam 12 artigos de fé, 28. vão igrejas do país inteiro nas reuniões, aí ele escreve o resultado disso, uma carta bem linda, assim, sabe? No livro eu coloquei na íntegra, é essa que eu traduzi. Só que em 31, Giuseppe Petrelli continua com as suas circulares mandando para aquelas que ainda não caiu na dele. E continua mandando. Aí um outro ancião, que é Massimiliano Toseto, escreve um documento com 24 páginas. Para mim, aquilo ali é um tratado. Foi um que eu também traduzi. Eles me mandaram e-mail, você sabe o que é isso? Eu falei, não acredito. Eu falei, olha, manda tudo aí que tiver. Aí, o título é assim, Resposta de Giuseppe Petrelli. Porque na tradução eu coloquei a primeira de 26, não comais sangue algum. Nessa, ele deixa ainda, na tradução ali do italiano, não comais sangue algum mais, resposta de Giuseppe Petrelli. O Toseto, por ser mais intelectualizado e ligado à teologia, ele escreve, pegando desde o início de tudo a questão do sangue, e cita os religiosos, fala os russelistas, né, que seriam as testemunhas de Jeová, traz ali toda a reforma, inclusive ele diz assim, são 24 páginas, se nós tivéssemos ouvidos os reformados a respeito do Petrelli, ele não teria feito esse estrago na obra italiana. Olha aí. Então, é uma pessoa que ela causou muito mal, e outra coisa que dizem por aí é que em 45, inclusive vai ter uma live aí, live em termos, né? Porque aquela coisa com inteligência artificial, não fazem como você faz, isso aqui é live. Eu Eu estou sei, aqui de carne e osso e você também, né? Eles colocam um debatezinho feito por robozinho da não inteligência artificial gosto de e uma assistir. mulher. Não E gosto, não aquela gosto. coisa pedante, nem eu, aquela É, coisa pedante. Aí o que é eles vão muito dizer nessa. robotizado. Nossa, nem fale. E aquela coisa, pois é, não sei o quê, muito artificial. O que eles vão dizer nessa live? Alguém uma vez perguntou, mas era uma live? Eu falei, não, foi morte. Porque live é vida, né? Também foi Exato. morte. Ô, O que eles vão. Pode irmão falar. Emildo, nós estamos aí Uhum. em 1940, né? Mas eu queria que o irmão falasse um pouco também, durante esse período aí, sobre a parte da música, se o irmão puder falar alguma coisa, porque parece-me que quando iniciou,
eles iniciaram com o inário italiano, né? Não tinha inário em Isso. português ainda, né? Não, não tinha. Então, os inários é uma história à parte, sabe? É bem complexa, porque no início adotavam qualquer inário, sim, ele não tinha muito padrão. Não tinha um inário próprio, né? Não, não tinham, e mesmo depois que tinham, mas assim, eles poderiam usar outros. Lembra que eu te falei que não havia um padrão para dizer que Sim, sim, havia sim, um sim. fóssil? Não tinha. Mas em 12 eles começam a fazer o inário deles, focado naquela doutrina que eles estavam compreendendo e deixando de cantar naquele inário clássico ali, italiano, de igrejas protestantes, né? Sim, sim. Tanto que quando eles começam a cantar algo que traz a fé deles, aquela coisa que hoje a gente sente isso, né? A gente ouve, é a Bíblia cantada, né? Sim, Aquilo sim. ali, nossa, calou fundo no coração desses italianos. Isso, em 1914, já tinham terminado, ou não, acho que lançaram, mas enfim, eles lançam um inário, outro. Quando chega em 28, o grupo do Franciscon tem que criar outro inário, que até o inário eles pegaram. Aí Olha. ele coloca novo, né? Novo. É o mesmo título, mas com a palavra novo. Aí eles criam outro para eles. E esse italiano era usado no Brasil. Era usado no Brasil. E já era, desde 1910, eles traziam, mesmo antes do cisma, eles traziam a Inários para cá, sempre foi em italiano. Aí, oficialmente, a CCB ela considera esse de 28 como o primeiro. Sim, sim. Depois Em tem um português, bilíngue. né? Totalmente, o inário totalmente em português, né? Para a Irmandade, né? Não, então, aí vem depois. Primeiro é um bilíngue, Assim. que foi pouca edição, só que tem pesquisas acadêmicas assim que mostra números e o bilíngue, o inário italiano, mesmo com bilíngue, ele era bem mais usado, então era muito italiano. Na verdade, era uma igreja só de italianos, então Sim, sim. eles não usavam esse bilíngue, mas depois eles traduzem um que daí já tinha, né? Estava vindo, brasileiro, e casando e tal, né? E ficou um inário um português muito truncado, porque eles não eram tradutores, né? E daí era Sim. difícil cantar. Aí depois vem a orquestra também, né? Em Começa a introduzir os 32, músicos, né? isso, em 32 começa a formar a orquestra, né? O Franciscão fala para Ana Espina, né? Pegar alguns jovens ali e começar a orquestra. Aí Certo. já tinha começado, assim. Começou nessa época, a orquestra. Muito bom, muito bom. Então, mas retomando ali do Petrelli, que eu acho importante falar Vamos isso, lá agora. é, essa live aí, com essa inteligência artificial e tudo mais, vai dizer, porque eu li o título, me mandaram, que em 45 Petrelli se arrepende, abraça Franciscon, se perdoa e tudo é resolvido. Eu acho assim, ó, tem que ter uma fonte segura disso. Vamos ver o que vai alegar, porque até onde eu pesquisei, assim, é muito disse que disse, porque em 45, esse pessoal da Nova Luz, numa assembleia, participa 50 anciãos. Só que não é citado o Giuseppe Petrelli, que tanto estrago causou. Não é citado. Hum. E ele continuou escrevendo livros, até velhinho, e produzindo a Irmão teologia Leão, dele. bem-vindo, irmão Leão. Irmão Leão, a voz da verdade aí. Então, um abraço aí para o Leão, saudações. É, então, se aconteceu isso, tem que ter algo assim que prove, né? Porque É, até então é um parente, um sobrinho do Petrelli, que trabalha, é brasileiro, né? Trabalha em Santa Catarina, enfim, que contou. As informações orais, quando eu coloco no livro, eu até cito assim, né? Que são informações orais. E às vezes as orais, pela tradição, a gente sabe que são verdadeiras, né?
pela tradição. Tem que provar com documento tudo, quando vai passando geração a geração, uma conta para outra e a gente vai É, sabendo ali, né? Tem muita coisa exatamente. por tradição. Agora, isso aí eu acho algo sério, assim, para afirmar, sabe? Se aconteceu, que bom, fico feliz, né? Mas eu sou meio assim, cético nisso, porque, nossa, ele foi, né, escrevendo coisas assim, bom, tomara, né, que tenha realmente se entendido. Só que em 40, só que assim, ó, aí essa igreja lá, ela cresce bastante. Quando chega em 39 ali, que é outro questão aqui que eles distorcem. É outros 500. Eles chegam para o Franciscão e falam assim: você organizou a obra na Itália, Ah, no Brasil, e não quer organizar aqui, porque ele era resistente às ideias dos anciãos estadunidenses, porque ali eles eram tão pioneiros quanto ele. E só que assim, ó, cada país tem a sua peculiaridade. No Brasil sempre teve uma uma administração central assim, centralizado, tudo centralizado, né? centralizada desde o início, não era igreja local. Ó, a Lapa, eles Local, decidem lá. regional. Isso. Votorantim, que é uma, né, faz lá. Lá o jeito que quer. Aqui no Paraná, vamos pegar a primeira, Santo Antônio da Platina, e depois tem uma outra descendo ali pelo Rio Tibagi, que era São Roque, e, e hoje é. Ah, esqueci o nome lá, sempre esqueço, mas é uma igreja grande. Diz que a cidade inteira, muita gente, assim, cidade inteira Até hoje a CCB ela mantém essa centralização, que no caso é o Brás, né, irmão? sempre teve, porque assim, se você pensar em congregacionalismo, vamos falar em modelos eclesiásticos. O congregacionalismo, um exemplo que me vem à mente é a Igreja Batista. Ela tem liberdade. Tem Batista, que é o chamado É, pentecostal. é E é tudo tudo quanto é batista, jeito. tem as associações. E isso é congregacionalismo. Se fizesse isso, não ia existir a CCB. Só que, assim, o Hum, que então Franciscão era contra nos Estados Unidos? sim, Lá tinha um pouco dessa questão congregacionalista, entre aspas, vamos deixar entre aspas, ou igreja local, que é, para mim, sinônimo, mais do mesmo, que você vai exercitar a sua fé ali e vai ter até uma um órgão, digamos assim, ali que tem um registro, alguma coisa, mas você tem liberdade de refletir sobre o evangelho ali e fazer do jeito que você quer. Nos Estados Unidos meio que tinha isso, apesar de ser igreja não organizadas, né? Tinha um nome, então um pouco também dessa liberdade, por isso que eu conversei muito com esses crentes antigos lá, eles diziam assim, olha, a gente ia numa reunião de mocidade lá na Flórida, ou do outro lado, no meio oeste, era tudo diferente. Tudo diferente. muda tudo. Só que a organização que Franciscon era contra era fazer um comitê para formar pregadores, porque estava acontecendo assim, é, pregadores viajando pelo país Certo. e causando confusão, porque você chega num lugar lá que tem outros costumes e, sabe, sapeca lá umas ideias. Sim. Então, eles queriam padronizar. E era essa administração, fora outras coisas, né? Fazer um fundo missionário, construir escolas, tinha toda uma ideia que Franciscão estava sendo contra, inclusive essa. Então, em 39, ele escreve uma circular dizendo: se vocês dizem que eu padronizei a igreja na Itália, sendo que lá eu só escrevi para o rei, dizendo que é Cristo a cabeça, aquela constituição da Igreja de Deus que tínhamos os Sim, quadros, né? aquele quadro que coloca, né? Isso, eles falam, ó, só essa que é a nossa lei, é a nossa. Manda isso para o rei na Itália. No Brasil, ninguém. Ele explicou em 16, numa cartinha, assim, explicou, ó, né, não temos denominação, esse tipo de coisa. Aí ele fala assim, isso na circular. Se vocês dizem que eu organizei a obra, então mostra o certificado.
porque só um certificado ou registro, porque ele usa a palavra carte. Carte, em italiano, é registro, certificado. Quando eu li uma tradução que circula na internet, Franciscon dizendo, mostra a carta, porque somente a carta, eu, que carta que é essa, meu Deus? Aí eu vi um povo aí do Contra, fazendo uma live e lendo coisas assim para distorcer a história. Quando chegou ali na carta, eu falei, quero ver o que ele vai falar. Tinha uma carta lá. Então, continuando, eu falei, tinha uma carta lá? Aí eu fui atrás, né? E aí, assim, quando eu traduzi os documentos do Brás, eu comecei a aprender a ler italiano. Aí eu vi, não, mas essa tradução está equivocada e criou aqui uma confusão. Então, em 41 surge o primeiro formado e tem lá o certificado dele. Carmine Sardinario. Em 41 ele se forma, ele era um pregador certificado. Era essa a administração que regulamentaria a parte espiritual que Franciscão era contra. Só que ele tinha esses equívocos. Depois, assim, em 59, dá uma outra celeuma lá por conta de diretoria no Brasil. Só que 59, para chegarmos ali, nós temos que pensar o seguinte, na década de 50, quase a obra separa Paraná e São Paulo. Ixi. Começaram a escrever cartas para Oi, Francisco. irmão Emildo, segura aí só um instantezinho, porque vai chegando pessoas novas na live, vai dando aquele rodízio, e eu tenho que explicar aqui, né? Porque estão perguntando quem é esse senhor que está falando. Irmão Emildo Coutinho, tá, gente? Ele é escritor, é membro da congregação cristã no Brasil, já escreveu livros sobre a Eu vou mostrar aqui história os da livros, então, fazer CCB. propaganda enquanto você fala. Ô, irmão, segura o teu raciocínio aí, mostra o livro para o pessoal Ó, ver. 579 páginas, cheia de documentos, cheinho de documentos. E olha o título: História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Esse livro aqui está na 5ª edição, então aqui, ó, explico tudo detalhadamente, os documentos que eu traduzi para os arquivos do Brás, eu coloco aqui, as cartas de Franciscon deturpadas, essas que eu estou falando, as circulares, todas aqui, e A minha daí irmã Luísa. tem um outro que é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Esse aqui é tudo o que eu vivi para escrever o relato. Aconteceram tantas coisas comigo que eu comecei a postar numa fanpage, daí eu pensei, daria um novo livro. E deu, só sobre a história para escrever o relato. Pessoas que entraram em contato comigo, descendentes que eu conversei, o ancião que estudou em Chicago, na época, quando era jovem e conviveu com Francisco, eu conversei muito com ele, eu falo as impressões que eu tive dele aqui, e esse é só sobre o nome da igreja que eu já abordei aqui, né? Da missão à congregação, placas não importam. Um título, Certo. né? Dois títulos. História da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Aqui é um livrinho bem pequeno só sobre o nome da igreja para desmistificar essa questão. Franciscão não foi batizado na CCB, ele não fundou a CCB, isso, aquilo. Aí aqui, assim, desmistifica para quem é propenso a entender, né? Se a pessoa não quer usar o cérebro e quer Exatamente. Muito bem, pegar a irmão. história para atacar, Então, olha, gente, quem tem dúvida sobre a congregação cristã no Brasil, sobre a história, sobre Luiz Franciscon, inclusive, irmão Emildo, tem gente aqui perguntando como que faz para adquirir o livro, para adquirir pode ser os seus direto livros, como comigo. que faz, meu irmão? Pode ser direto comigo, pelo Zap. Eu posso falar o número? Pode. 41, que é o código aqui do Paraná, de Curitiba, 4199761. Peraí, 997616793. Repita. 997616793. 99761 6793.
Pronto, gente. Quem quiser adquirir o livro do irmão, põe o código aí, 41, que é Paraná, aí É, 99761 6793. isso. Olha aí, já vai direto aí com o irmão Emildo Coutinho. E aí você vai adquirir o seu livro. É grosso esse livro? Não. Esse Então, da ele foi história? ficando robusto. Meu Ele foi Deus, ficando mostra robusto. aí de novo. E, e olha que eu diminuí a fonte, Jason, porque senão ele ia ter 800 páginas. Aí eu fui até o corpo 11, que Amém, dá, né? amém a Era todos, 12. amém a todas as saudações. Ó, Olha bem, só, bem meu robusto, assim, Deus. porque eu tive que fazer bem didático, colocando imagem, documento e texto para combater as falácias, assim, porque é muita mentira, sabe? E Mas eu falo dos é acontecimentos. bom ilustrar com as imagens, porque Uhum. até para uma melhor compreensão do leitor, né, irmão Emildo? Isso, isso. Porque, assim, ó, olha o que aconteceu, que eu estava te falando antes de chegar em 59, nos anos 50, aqui no Paraná, em Um meados ali da década, Alexandre! começou nas assembleias, porque, assim, houve uma descentralização e o Paraná fazia seus tópicos de ensinamento. Certo. Cada assembleia era uma guerra de Deus me mostrou que não pode usar aliança. Deus me mostrou que não pode Ixi. usar brilhantina. E Deus me mostrou que mulher não pode rapar a perna. o tal Deus dos me usos e mostrou. costumes. E esse povo começou a escrever para Franciscão. Tanto que Certo. todo mundo tem carta para Franciscão. Inclusive, o tio do meu sogro é um pioneiro aqui da família Mendes de Moraes. Tem uma carta para Natal Mendes de Moraes, que é esse tio do meu sogro, respondendo perguntas do Natal Mendes de Moraes a respeito do divórcio, do cabelo das irmãs. Quando eu li essa carta, eu pensei, nossa, olha só como é interessante. Franciscão foi orar para dar resposta sobre cabelo. Eu falei, basta o que ler o que está na Bíblia. Sim, Aí cria sim, sim. mito, cria mitos, né? Aí ele Cria diz mitos assim, que até hoje existem na cabeça da até Irmandade, meu caro. hoje, até hoje. Só que daí você olha que lugares são os rincões, assim. Então, sabe, bom seria que isso aí acabasse, mas parece também que se flexibiliza, sempre há um algo a mais, daí vai muito extrapolar. Eu não sei o que eles pensam. O fato é que, assim, começaram a escrever cartas para Franciscão e mostraram para ele o estatuto, porque, assim, e nessa época, o estatuto, quem era diretor era ancião e diácono, da parte Certo. material e espiritual. E estava lá diretoria, a palavra diretoria. Aí, aquilo ali causa um mal-estar em Franciscão, e ele diz assim: eu passei por mentiroso, dizendo que eu não tinha no meio de vocês uma diretoria. Hum. Mas eu menti, embora vocês dizem que não tem. Agora, vamos voltar em 39, né? Olha o que estava acontecendo lá, a formação. Não era a mesma coisa. Então, aqui, em 59, ele já estava, já de uma certa idade, mas tudo bem, a mente estava boa, mas assim, ele era genioso. Tanto que numa fala do Miguel Espina, ele diz que tinha coisa que ele não entendia a realidade ali do Brasil, essas questões assim. Aí o que que eles fizeram? Eles mudaram, porque daí eles vão para lá, né? Os Espina, Nicolino, Miguel, eles fazem um rascunho de 4 páginas Hum. e ele pede numa carta, e muito deturpada essa carta, mas muito deturpada. Tem aí na internet assim, sabe? Tem gente que coloca assim: vocês, CCB, é seita. Luiz Franciscão. O que que ele Olha. diz assim? Que se tivesse uma diretoria, virou uma seita. Mas ele falou: se vocês mudarem o estatuto, demonstre humildade, e só os humildes herdarão o céu e tal. Daí ele pede para mudar, o estatuto é mudado. Pronto. A administração vai ser por irmãos da administração, indicado pelos anciãos e diáconos. Ele vai estar subjugado
aos anciãos e diáconos, mas não mais um diretor, materialmente falando. Então, mudou isso, aí a administração tirou a palavra diretoria, e o Brás ficou uma coordenadora das igrejas. Inclusive, o que o ancião, o Franciscão faz? Porque disseram para ele, olha, você se equivocou aqui, né? Ele usou um verbo muito, ficou o tempo errado, virou. Teria que ser viraria ou virar-se-ia. Só que quem Certo. lê o documento total, todo, você vê que ele começa a falar de diretoria, usa. É um pequeno tratado também sobre diretoria. Achei bem interessante esse texto. Mas dá para entender que tudo foi resolvido o que ele quer dizer, mas não pegar isolado ali, virar seita e o que eles fizeram, né? Aí o que acontece? Ele escreve depois, ele escreve essa carta em outubro, não, em setembro. Em outubro, ele escreve uma italiano, que essa primeira, essa outra era datilografada. Quando era datilografada, era a filha de Franciscão que escrevia. Imagina assim, ele falando português para uma pessoa cuja língua materna é o inglês. O italiano é a segunda língua. Então, assim, ficou uma Sim. coisa. Aí ele escreve em italiano. Aí ele diz na carta: escrevi em italiano para saber o que eu disse. Aí você vai começando a montar o quebra-cabeça. Aí ali ele diz o seguinte: olha, fizemos aqui um rascunho do estatuto. Quando presidir, a hierarquia também que eles deturpam, aqui ele deixa a hierarquia na presidência. Presida o mais velho, o segundo, caso Certo. necessite, e o terceiro, ele dá a ordem ali dos anciãos na administração e fala: o terceiro cedeu para um outro porque ele morou fora de São Paulo, então ele tirou esse Sim. período, não. Então, né? Aí ali ele deixa claro a hierarquia da presidência da CCB. Hum. Então, assim, dizer que ele não é da CCB é uma burrice enorme. Até antes de morrer, poucos dias, ele escrevia cartas e falando para a igreja. Instruindo, né? Ensinando, continuou Sim, passando os sim. ensinamentos para a Os congregação ensinamentos, cristã no Brasil. Oi, é. Noemil, e Aí, com relação à construção da igreja do Brás, porque tem um relato aí que quando construíram, né, a igreja do Brás, aí pediram para que ele viesse na inauguração isso, isso. e ele se negou, ele não quis vir. Procede isso? Então, isso aí é outra coisa que eles deturpam. Ele não veio porque, assim, quando ele diz que o Brás, que é outra coisa que eles deturpam, que não se tornasse uma nova Roma, e Hum. ele estava falando sobre essa coisa de peregrinação, de você ir lá para adorar um prédio. Sim, certo. E se ele viesse, ele fala isso, assim, né? Que as pessoas vão para me ver. E ele orou e Deus não confirmou. Parece que ele tinha vindo 11 vezes ao Brasil. E ele fala: olha, eu fui 11 vezes ao Brasil e agora Deus não me confirmou. Então, ele Entendi, entendi. participou, ele Por causa sabia que da estava acontecendo. questão da idolatria, né? Para evitar isso aí, né? Sim, ele Então, falou, aquele que é. Eu falei, não, eu quero que vocês olhem Cristo, né? E uma outra coisa que eles deturpam, essa questão de Roma, né? Eles falam que chamou o braço de Roma, nada a ver, que não venha a virar, né? Uma nova Roma. O que mais que eles deturpam, assim? Eu escrevi um texto para o Duca, sabe, o Duca? sim, sim, irmão Duca. Pegando só essas questões, assim, que eles distorcem, contei a história, mas nada do mais do mesmo, né? Pegando essas questões, assim. Outra coisa daí que eles deturpam é a família de Franciscão, que É, ficou nessa outra igreja. Então, tá. Quando estamos ali já nos anos 60, todo mundo viajava, todo mundo não, quem tinha grana, Miguel Espina, sim. que era rico, os ricos viajavam. Miguel Espina viajou pelo globo, visitando aquela obra que esparramou pela terra inteira durante ali o período do embrião, do feto. Então era igreja assim, de tudo quanto é jeito. Numa carta que no meu livro tem ela na íntegra, ele diz assim:
aqui está mais de acordo com a doutrina. Lá está totalmente fora. Mas vai congregando, falando. Aí tem uma hora que ele diz que eles têm o evangelho, mas não tem a doutrina, né? Chicago não era muito diferente, sabe? Nem os Estados Unidos. Só que, assim, ninguém falava nada. Aí, quando o Franciscão morre, vai uma comitiva. Aí esse povo chega lá. Nisso aí, o irmão Francisco, ele estava onde? Quando Ele ele estava faleceu? no funeral dele, em Não, 64. o irmão Francisco, quando ele faleceu, ele estava no Brasil ou Não, estava em Chicago. em Estava em Chicago? Chicago. Certo, certo. Estava em Chicago. Só que a igreja em Chicago, ela não era como era a CCB desde o início, assim, entendeu? Eles sentavam separados, tudo misturado, as mulheres tinham cabelo tosquiados, Ah, então era muito usavam diferente. usar maquiagem. Eu falo no livro, então eu sou muitas vezes chamado de romântico, mas assim, eu falo a verdade, eu não quero é destruir, Certo. eu não quero destruir, eu não vou destruir. Mas eu falo, elas Tem que falar a usavam verdade, tá make-up, certo. uma irmã, né, na conversa inglesa, ela falava make-up, que usavam make-up e sentava todo mundo junto, elas de cabelos tosquiados, o véu já tinha parado de usar há muito tempo, Eita, e era chapéu, cobriam a cabeça, mas com chapéu, porque elas queriam se anglo-saxonizar, porque nossa. eles liam a Bíblia em italiano. Então, essa coisa, que é outra falácia, é costume americano, eu gosto de falar estadunidense, porque nós somos americanos também, né? Estadunidense não usa véu, é chapéu. Gente, eles liam em italiano. Eles estavam ansiosos para se tornarem brancos, porque nem brancos eram considerados. Aqui você tem que entender a sociedade estadunidense, você tem que entender de sociologia e antropologia para entender isso. Eles tiraram o italiano do nome, não, nós somos estadunidense. No italiano, a palavra é verbo, diz assim, a mulher tem que ser velada. É um verbo, tipo congregar. Quando a Certo. mulher orar profetizar, ela deve ser velada. E olha que interessante, eu te falei que eu aprendi italiano. E fala que a mulher não pode ser tonduda. Tonduda, se você pega no italiano ali esqueci a versão Ferreira de Almeida, tem o Braz me mandou uma Bíblia dessa, acredito, nos arquivos, quando eu traduzi. Fala que a mulher não pode ser tonduda. Tonduda é redonda. É o equivalente, a mulher não pode ter o cabelo tosquiado. Então, para eles, eles vê o formato da cabeça redonda, exatamente como a esposa do Franciscon era quando vinha para o Brasil. Aí você me pergunta, como que ele não falava nada? Franciscon era humano. Na carta para o tio do meu sogro, ele fala, as mulheres têm que ter cabelo longo. Nós não vamos estabelecer padrão como as seitas. Ele pegava pesado com as outras igrejas. As seitas estabelecem padrão. É a modéstia. Aqui transformaram que não é para cortar, deixar arrastar no chão. Que se for para cortar a ponta, então que raspe. É isso que a Bíblia diz para essa gente. Não é o que a Bíblia diz. É isso que eu te falei. Se Francisco foi orar para que Deus falasse modéstia, eu não orei aqui para te falar, eu li a Bíblia em vários idiomas. Então, assim, no inglês fala head covering, cobertura de cabeça. Mas se você olha as tradições, mesmo de países anglo-saxões, no início era véu, depois que entra o chapéu, bem mais na idade mais moderna ali, entendeu? Ah, Então, dizer assim que é costume, e daí quando a irmã Espina vai lá, que tem foto dela de chapéu, ai, ela respeitou eles, ela entendia, o restante tudo é burro no Brasil. Não, ela se fez de grego. Tanto que quando chega 58 ali, uma comitiva vai lá antes de falecer Franciscão, depois eu volto em 64. Essa irmã me escreveu, uma irmã americana, e me falou que quando chegou ali esses crentes, em 58, eles viram uma santidade e não queria largar deles, nem ah, todos. E eles foram orar,
E eles falavam em português, clama a Deus, sabe, levar o avivamento para aquele povo que estava virado desse jeito, com Sim, Franciscão sim. vivo. Então, não era, entendeu? Não é perfeito. Por isso que eu digo, a doutrina de Cristo é de Cristo. O Brasil sempre entendeu isso. Quando o Franciscão vinha para o Brasil, tipo assim, deixe estar, faz bem. Ele ficou encantado. Não é mérito dele. Ele não falou, sentem separado. Até porque todas as igrejas sentavam separado. Depois foram deixando. Você Olha, pegar todas, uma todas, curiosidade, eu não sabia disso. todas, inclusive a Assembleia de Deus, usavam véu, todas usavam véu, todas sentavam separado. Olha aí, pessoal, tá vendo? Todas. Isso aí Bom, basta ler história, mas assim, sem ler aquelas coisas que surgiu ali com o movimento de santidade, aquela lorota das prostitutas culturais de Corinto, que pega uma Corinto de 176 anos, 146 anos antes do Império Romano. Quando o Império Romano ergueu Corinto, não ergueu o templo de Afrodite porque não interessava. Essas coisas das prostitutas culturais que desciam para se sim. prostituir e levar subsídios para o templo, não existia na Corinto metropolitana, do Porto, tudo aquilo. Isso é lorota de quem não sabe história, e se sabe é desonestidade intelectual. Então, todas. Inclusive, o Emildo, inclusive, eu vejo muito, né? As pessoas, quando querem combater a congregação cristã no Brasil sobre o véu, usa esse termo aí, né? Fala sobre as prostitutas lá e Só que tal. demonstram uma falta de interpretação do texto, porque tem muita teologia que entende o que está escrito. E eu publiquei no meu canal um assembleiano falando, olha, quando eu era criança, usava véu na assembleia. Olha. Ele A, falou. igre- Hum? ô, irmão Emildo, da Igreja Católica até hoje, assim, algumas pessoas ainda usam, Estão né? voltando, está voltando. Eu quero muito que a Igreja Católica retome algumas doutrinas, que eu quero ver a cara dos evangélicos, Ah, sabe? Porque até uma menininha da escola da minha filha falou, que sabe da é. CCB, e falou assim, ô Ana Luísa, na minha igreja agora as mulheres estão usando um pano branco na cabeça. Rapaz, eu tenho visto não só a Igreja Católica, mas várias igrejas que estão surgindo aí, igrejas novas e muitas igrejas usando véu, né? As Sim, mulheres se sim, cobrindo com sim, véu. Muitas sim. igrejas aderindo aí o uso do véu. Pois é, daí você pensa, tá, e a esposa do Franciscon chega aqui em 48, com cabelo exatamente como o meu, usando um chapéu, daí mandava um véu para ela, às vezes esperava na porta da igreja. Olha, teve um ancião que me falou algo que eu retirei do livro justamente por causa dos acusadores. Os acusadores, daí eles se escandalizam com isso, porque eles querem pegar Franciscon para eles, junto com a Rosina. Hum. E um, Franciscon, um ancião me falou, ela era a prova de Franciscon. Aí eu retirei essa frase, porque escandalizou-os. Aí eu pensei assim, bom, veja bem, só nesse fato de saber ali, né? Olha que clima, já é eu não ia ficar feliz com a minha esposa chegar no lugar se escandalizando, assim, claro que cria ali algo, né? Agora, no leito do casal, a gente não sabe o que rolava, entendeu? Só que ela era uma pessoa muito amorosa e tal, talvez isso falou mais alto. Agora, quando eu vejo o entendimento mesmo do Franciscão, apesar de tudo, ela não tinha esse entendimento. Eu falo muito no esclarecimento dos novos atos, o livro. Eu conversei com muito ancião, assim, mesmo que ficou com Franciscon e tudo, assim, eu via que eles não tinham uma compreensão, assim, como nós temos no Brasil. O Brasil, a doutrina amadureceu aqui, assim, ela já nasceu, na verdade, madura, apesar dos pesares, então a gente deve dar muito graças a Deus, assim. Aí, o que que acontece, né? Para a hora que você quiser parar, daí você me fala aí, tá? Tá certo. É, aí o que que acontece? Quando a reunificação, que é o título aqui, a reunificação das igrejas da mesma fé e doutrina no mundo inteiro,
eles viajam, assim, o Brasil, o Ministério Brasileiro, convidando aquelas igrejas, a partir, depois de 64 ali, todas diferentes, eles foram naquelas, assim, mais próximas da doutrina, tem uma carta de Finotti falando isso, e convida para se unir com o Brasil e já pensando assim em uma reunificação mundial que padronizasse liturgia, a ordem, toda a nossa estética e, e que aceitaram foi Alhambra, na Califórnia, e Buffalo, que era o irmão Arnold que eu conversei com ele, né, que morou com o Franciscon. E eu estava lá, assim, e peguei o final dessa negociação, mas bem depois, já era anos 80, e eu congreguei nessa igreja de Corona, em Nova York. Só que como ela veio depois, assim, daí o ancião que ajudou nisso, ele me contou, assim, que eles tiveram que mudar o inário, porque eles usavam inário em inglês, que não era já o da CCB traduzido para o inglês. Então, sabe aquele hino? Rue de Cruz? Um hino bonito, né? Em inglês é Rugged Cross. And I cherish the old rugged cross. Sim, sim. Então, cherish é adorar. Então, eu adoro a cruz. Aí fala, e eles adoravam esse hino. Falou, irmão, esse hino está fora da doutrina. Totalmente. Coisa assim que padroniza. O véu era preto, elas mantinham ainda uma certa, né? Tudo junto também, umas chapéu, outras véu. Aí tiveram que ajeitar as coisas, tiraram bandeira, flores do púlpito. Resumindo, tinha 200 e poucos membros, ficaram ali uns gatos pingados. Meu Deus. Então, só que assim, a gente vê depois gente voltando, né? Acho que tem um tempo para processar, né? Já em Chicago, o que aconteceu? O ministério e a igreja, que se o ministério quisesse mudar e se adequar, o templo viriam e quem não quer que cai fora igual corona. Só que lá o ministério falou que não. Aí veio um pessoal aqui, umas moças, né, que congregavam no Brasil, inclusive uma pessoa aí que conta outra história, falou que essas moças foram seduzidos pela liturgia brasileira. Eu falei, olha que sedução linda, né? Que sedução linda, né? Eu também fui seduzido. Quando pisei na congregação, pela primeira vez eu fui seduzido. Então, eu prefiro falar se converteram e entenderam, né? Aí elas voltaram lá para Chicago e fizeram uma lista de tudo que estava fora e mostraram para o ancião. E ela me contou, essas moças, sabe, me contaram, assim, através de e-mail, mas contaram. Aí elas falaram, assim, que elas não tinham combinado de se retirar da igreja. Uma só sabia que ia sair, mas durante a hora que leram aquilo, elas foram assim, a gente não pode mais ficar aqui. Aí 22 pessoas começaram a congregar, de acordo com a doutrina, e surgiu a congregação cristã nos Estados Unidos. A de Chicago chama Christian Congregation Church, que a tradução seria Igreja Congregação Cristã. Os falastrões dizem o seguinte, por que os parentes de Franciscon ficaram lá e não aceitaram se reunir com a obra mundial? Então, é porque fazem o que Franciscon quer. Agora eu te pergunto, eu não falei que Franciscon gostava da obra no Brasil? Né? Isso aí não se sustenta. E outra coisa, quando Cristo estava lá pregando e falava, tua mãe e teus irmãos estão aqui, né? O que ele responde? Quem são minhas mães e meus irmãos? Quem faz a verdade Que faz do a meu pai que vontade do está meu no céu. Pai. Laço sanguíneo não quer dizer nada. A família dele está lá, é uma igreja totalmente fora. Só que é engraçado que eles têm os 12 artigos de fé e a Constituição da Igreja de Deus num quadro na porta. Também não quer dizer nada. Na minha concepção, aqui eu falo por mim, deveria ser artigos de toda a doutrina, porque daí ficaria bem fechadinho. Para um bom entendedor, o Sim, primeiro sim. artigo, nós cremos em toda a Bíblia, já daria ali para um bom entendedor, né? Mas a maioria não são bons entendedores. Eu colocaria 130 itens. Tem gente que fala, não, mas só é aqueles
mais importantes da sua... Não, mas quando... O que E, e Cristo tem, falou e tem quando muitos que partiu? não entendem e não querem entender, Não irmão. Essa querem. é que é a verdade. Ô, meus irmãos, Então, deixa eu saudar todos aqui. Irmão Alexandre está perguntando sobre as lives. Irmão Alexandre, as minhas lives já voltaram, ó. Faz tempo. Você que está sumidão aí, hein? Você que está sumidão. tem que dar uma passada, Irmão, né? irmão Emildo, vamos concluir, meu querido. Eu sei que Vamos, se vamos, deixar aqui, vamos. você vai até meia-noite. Nossa, nem fale. Eu já vi aqui, né? Deu 1h30. Ô, irmão Emildo, então, para a gente concluir, o irmão Luiz Franciscon, já no finalzinho, então ele se afasta da CCB, mas ele continua dando instruções. É dessa Não, forma? ele não veio mais para cá, Sim, mas se afastou geograficamente. Só sim. ele, pouco antes de morrer, ele não interferia assim, né, nos países, só quando pedia informação. Até porque o ministério já estava muito completo, a obra já estava muito Muito, avançada, né, irmão Emildo? muito. Ó, em 50 e pouco, ele participa lá da tirada de um irmão, que tem um irmão que ficou 1 ano só na presidência, Exir e Lavander. Esse irmão aderiu aos costumes rígidos do Paraná, que quase separa a obra, daí dizem, né, tipo, entendeu? Franciscão falou para ele sair, entrou o Miguel Espina. E com o Miguel Espina, a coisa ficou mais perfeita, que ele padronizou a liturgia. Em 44, o Brás começou a fabricar o véu de tule, porque até então era cada irmã providenciava seu véu, não tinha essa beleza que tem hoje na CCB. Hum, Então, em 44, veio o véu bem singelo, que fica esse culto lindo e maravilhoso que não existe igual. Padronizado, né? Então, mostra novamente aí os seus livros, que o povo quer ver o livro, irmão. O povo quer ver os Isso, ó. livros. Esse calhamaço aqui é o relato, 579 páginas, 150 capítulos, desde o iniciozinho ali dos primórdios, até a reunificação ali nos anos 80, já na década de 90 eu entro um pouco também. E daí a história da pesquisa, que eu interpreto muito texto, são 6 partes esse aqui. Por que eu falo esclarecimento dos novos atos? Eu vejo como os novos atos esses italianos que viajaram pelo globo evangelizando. E é interessante, né, para você ver, italianos, é lá o país cuja capital depois ficou Roma, né, na época era cidade-estado, né, interessante, foi no meio dos colonos que dessa país que surgiu, né, foi assim surgindo uma doutrina apostólica, enfim. E da missão à congregação, que é só sobre as placas, né, a nomenclatura. Eu mostro com foto toda a questão das placas, os registros dos nomes, para não ficar dúvida, não cairmos em lorotas. Olha aí, a irmã Luísa está perguntando aqui quanto tempo levou para concluir o livro. Eu acredito que bastante tempo, hein? Então, eu pesquiso desde 94, quando eu me batizei na congregação, e caiu aquele livrinho histórico, assim, do irmão Franciscão, ali começou a surgir um monte de perguntas na minha mente. Então, assim, mas eu lancei em 2018. 2018. 2018. Só que eu Nossa. continuo, né, pesquisando, que muita O coisa irmão que foi surgiu. pesquisando aos pouquinhos, juntando É, tudo, né? isso, por isso que ele está na quinta edição, porque daí as edições foram ficando mais robustas e trazendo mais detalhes. Aí o irmão lançou a primeira edição quando? A primeira. Então, em 2018, Em 2018 foi a primeira. a primeira, Então, para 2018. atualizar foi rápido, né? Foi. Foi, porque depois já está pronto, né? Daí você só acrescenta, né? Eu fui acrescentando, eu descobri muita coisa na Itália, que a Itália tem uma história bem interessante também. Tem uma igreja na Itália que se chama Assembleia de Deus da Itália. Essa obra era a congregação, nos primórdios ali, e depois com a guerra, ela foi reconhecida pela Assembleia de Deus estadunidense e eles mudaram o nome, assim, e não ficaram com Franciscão. Então foi uma pena, assim, que se olhar os cultos na internet da Assembleia de Deus na Itália, lembra um pouco a CCB,
Mas o ancião ficou com o Franciscão e começou daí a congregação cristã na Itália, né? Então, assim, cada país tem sua história também, sabe? Daria para fazer livros diferentes, assim, dos Amém, meu países. irmão. Muito bom, muito bom. Estão perguntando aqui novamente, aqui, deixa eu ver. Como faz para adquirir o livro? A Dálvia. Passa o número novamente aí, irmão. Então, o código 41, né, aqui do Paraná, Curitiba, aí 997616793. Olha aí, gente. Quem quiser adquirir qualquer um desses livros, anote Isso, aí o número 41, que é o código do isso, Paraná, aí isso. 99761 9761. 6793. Isso. Anotaram aí certinho? Pronto, é só conversar aí com o nosso irmão Emildo Coutinho e você vai ficar por dentro de toda a história da congregação cristã no Brasil e do seu fundador, o irmão Luiz Francisco. Irmão Emildo, quer acrescentar mais uma coisa, meu querido? Não, só agradecer a oportunidade, só agradecer os ouvintes ficarem aqui me ouvindo 1 hora e meia. Muito boa, muito Tem que produtiva a ter muito. live, meu irmão. Aprendemos bastante hoje aqui com o irmão. Podemos tirar bastante dúvidas. É como eu sempre falo, aqui os conteúdos do Irmão Jason, a nossa live é aprendizado. Né? Você entra na nossa live, com certeza vai agregar algum valor para você. Tá? Tá bom, Irmão tá Emildo, bom. Deus abençoe por tudo Amém, e amém. o canal aqui está aberto para quando o irmão quiser participar. Deus abençoe. Amém. A paz de Deus para o irmão Amém, amém. Emildo e até a próxima live, irmão Emildo. Até, Deus quiser. Amém. Gente, live abençoada, hein? Irmão Emildo, eu gosto muito de fazer live com o irmão Emildo. Irmã Luísa está dando os parabéns pela live, muito conhecimento para nós. Irmão Alexandre estava perguntando sobre as lives do irmão Jason, com saudade das lives do irmão Jason. Nós já retomamos aqui as nossas lives, tá, irmão Alexandre? Lógico que eu não consigo fazer todas as noites, mas 3, 4, até 5 lives por semana o irmão Jason tem conseguido fazer. Então, gente, antes de eu terminar aqui a live, tem alguém aqui na live que ainda não está inscrito no canal do irmão Jason? Já se inscreva. E também se inscrevam lá no canal do nosso irmão Emildo Coutinho, tá? Ele tem canal aqui no YouTube também. Pesquisa aqui no YouTube. Emildo Coutinho, escritor, que você vai encontrar o canal dele. Vai lá e já se inscreve. Vamos se inscrever nos canais que são pró-CCB. Gente, Deus abençoe a todos, todos que estiveram aqui junto com a gente. Esteve o irmão Oswaldo Silveira, Maria Socorro, meu Deus, quanta gente bonita, a Dálvia, a Luísa, que está sempre com a gente, a irmã Valdênia, irmão Antônio Luiz. Gente, de A a Z, que Deus possa abençoar todos vocês. E lembrem-se, nós estamos longe materialmente, mas espiritualmente nós estamos pertinho uns dos outros. Então, fiquem com o abraço do irmão Jason e até a próxima live. Que Deus abençoe a todos. A paz de Deus com todos.